Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosivane, mas você pode me chamar de Rose. E hoje eu vim trazer aqui pra você uma palavra motivacional sobre algo que todos nós vivemos, né? Que é um sentimento chamado medo. E, gente, todas as pessoas, né, quando passa por alguma turbulência na vida, principalmente nós mulheres, costumamos ter medo, né? Ter medo de enfrentar uma situação, ter medo de dar um passo adiante, né, daquilo que Deus ele nos prometeu. Cada um de nós, eu creio que você que está aí me assistindo tem algo que Deus ele te prometeu. Algo parece ser impossível, mas uma coisa eu te digo, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo se torna possível, assim tenhamos fé. Gente, tantos homens e mulheres de Deus, né, aqui na palavra de Deus, né, na Bíblia, isso aqui é a minha Bíblia. Então aqui na palavra de Deus tem muitos homens e mulheres de Deus que também passaram por esse sentimento, né, de medo. Abraão é um exemplo, né, disso, porque Abraão ele tinha uma vida bem sucedida, né, com a família dele, com o pai dele, né, a parentela dele. E quando foi um certo dia, né, Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus ele fez algumas promessas, né, para Abraão. E Deus não falou para ele o que ele ia enfrentar no meio desse caminho, né? No meio dessa trilha, até chegar à promessa que Deus ele tinha feito para ele. E eu acredito, gente, que na palavra de Deus não fala, né? Mas eu acredito que sim. Que esse sentimento de medo veio sim em Abraão. Só que tem uma coisa, gente, que a gente pode fazer. Ou a gente pode alimentar esse medo, ou a gente pode tirar ele da nossa vida. Na nossa vida, nós como seres humanos, a gente tem um lado obscuro, que é um lado que vai vir esses pensamentos, tipo de dúvida, de medo, de ansiedade, de pensar mais no que eu não queria que acontecesse do que o que eu queria que acontecesse, do que eu quero que aconteça na minha vida. E tem o outro lado, né, que eu chamo do lado assim de luz na nossa vida, que é o lado de fé, que é o lado de acreditar em Deus, de acreditar na nossa capacidade, né, no nosso positivo. E tudo isso, gente, está ligado aos nossos pensamentos. Se a gente alimenta coisas ruins no nosso pensamento, a gente vai ser fracassados, a gente não vai conquistar. Mas se a gente alimenta a palavra de Deus, né, todos os dias e pede a Deus: Senhor, retira todo mau pensamento. E quando vier algum tipo de dúvida, não, meu Deus, ele é um Deus grandão, gente. Tudo isso aqui era obscuro. Não existia nada. E o Senhor, ele fez tudo que há de mais lindo. E sabe o que é mais lindo, mais interessante? É que quando ele fez o homem e a mulher, ele disse assim: o ser humano eu vou fazer parecido comigo, né? Então, gente, nós somos capazes, nós somos inteligentes. Então, não precisa a gente alimentar o medo na nossa vida. Não precisa a gente se achar um fracassado, porque não somos. Quando vier na tua mente que tu é um fracassado, que tu não vai conquistar, que essa promessa que Deus fez não é pra ti porque é impossível, que todo mundo conquista menos você, lembra de uma coisa: você tem um Deus. Se a tua vida está obscura agora, começa a usar a tua criatividade para colocar cor, né, nessa vida. E Deus, ele é um Deus criativo e ele nos fez também pessoas criativas. Eu não sei como que tá a tua vida, mas uma coisa eu te digo. Quero contar um pouquinho da minha história, só do início assim, só para você entender. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha o que dar de comer para as minhas filhas, não. Eu não tinha... Ai, eu acho assim que nem... A minha vida tipo era uma tristeza. Eu veio na minha mente esse pensamento de negatividade, pensamento de medo, de enfrentar as coisas, mas eu repreendi. E eu disse para Deus: Senhor, eu vou tentar mais uma vez. E sabe, é isso que a gente tem que fazer. É tentar. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. E esse tentar, a gente vai um dia conseguir chegar aonde Deus ele quer. O que a gente não pode fazer é: eu não consegui dessa vez, eu vou parar. Não. Se Deus ele prometeu para mim, ele prometeu para você, é porque vai acontecer. Vai acontecer.
Não existe, como eu falei no início, não existe nada impossível para Deus. Mas só que Deus, ele quer uma coisa. Ele quer que a gente lute com todas as forças pelos nossos objetivos. Ele quer que a gente tenha fé e não duvide. Somente isso. A gente tendo fé, não duvidando e lutando pelo aquilo que Deus, ele prometeu pra gente, porque as coisas, elas não vão vir assim, no prato de mão beijada. Ah, existem coisas que sim. Existe coisa na minha vida que veio de mão beijada pra mim. Mas outras eu tenho que lutar até conseguir. Enquanto eu não conseguir, eu não posso parar, né? E Deus, ele vai estar lá comigo. Ele vai estar lá com você. Gente, quando eu tô aqui fazendo o vídeo, o meu gato tá o tempo todo aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E aí, gente, é isso, né? A palavra que eu gostaria de deixar pra vocês. E sobre Abraão, né? Imagine se Abraão ele tivesse desistido. Porque, olha, Abraão, no meio dessa caminhada, né? Quando Abraão saiu da sua terra, no meio da sua parentela, houve uma grande fome e ele teve que ir pra onde? Pro Egito. E ele teve medo de morrer, teve medo de tomarem a esposa dele, tanto que ele falou assim pra Sara: Sara, você é uma mulher muito bonita, você vai dizer para as pessoas que eu sou seu irmão. De fato, né, ele era meu irmão de Sara. Mas Deus, gente, ele abençoou, né? Ele abençoou Abraão. Por quê? Porque apesar do medo, Abraão, ele não desistiu. Ele não desistiu das coisas que Deus, ele tinha prometido para ele. E olha o que aconteceu, né? Abraão, ele foi pai de nações, o pai da fé. Através de Abraão veio Jesus, né? Que através desse Jesus, né, nós podemos ter essa graça, esse apoio. Gente, quantas vezes, né? Quantas vezes eu tenho contemplado Jesus pegando na minha mão e caminhando comigo. E não é diferente com você, não é diferente com as outras pessoas, porque ele nos ama com amor incondicional. E essa bênção que parece ser impossível, ele quer te dar. Mas é necessário que você tenha essa fé. Essa fé repreende todos os maus pensamentos, porque tudo que a gente alimenta na nossa mente, ela pode vir para o bem e pode vir para o mal. Se a gente alimenta coisas negativas, vai vir coisas negativas. Se a gente alimenta coisas positivas, vai vir coisas positivas. Então, só para finalizar esse vídeo, né? Vamos fazer um teste a partir ao término desse vídeo, de alimentar só coisas positivas e lutar por elas, criar ideias. Eu não sei o que é que você tem a conquistar, o que é que você quer conquistar daqui pra frente, mas você vai lutar, vai usar a sua criatividade, a sua inteligência, porque Deus, ele te fez inteligente para lutar, né? E conquistar aquilo que Deus, ele te prometeu. E você vai chegar lá com certeza. Em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos na sua vida, ó. Um beijo, fica com Deus, se inscreve no meu canal, né? E deixa o teu gostei, comenta aqui embaixo, ó. Beijo, fica com Deus e, ó, pensamentos positivos, tá?